Vale a pena investir em fundos multimercado? Não sei. Me conta aí. Estou lhe respondendo, não sei. Você abre conta numa corretora de investimentos, seja XP, BTG, e qual é a primeira coisa que aparece quando você clica em investir? Provavelmente é um fundo, né? Será que é uma boa investir nesse fundo? Será que não é? Dá uma olhada nessa notícia que saiu no Valor Econômico e diz o seguinte: multimercado frustra em bater CDI e perde recursos. Então a gente percebe que de 2016 a 2021 houve uma captação bastante grande aqui de recursos, né? Porém, 2022, 2023 começa a ter uma fuga aqui. 2022 uma fuga de 87 bilhões e 2023 64,8 bilhões. Tudo isso? Então, para onde que está indo esse dinheiro aí? Quais são os motivos dos investidores estarem sacando esses recursos de fundos multimercado? Primeiro ponto, a gente acaba percebendo que a performance entregue não tem batido nem o CDI, conforme a matéria fala na linha superior ali, né? Então a gente percebe que no ano, você pode pausar o vídeo aqui e verificar como que anda a performance dos principais multimercados no ano e também nos últimos 12 meses. A gente percebe que eles de fato não têm batido o CDI. É verdade. E a gente percebe aqui, segundo o Bradesco Asset, né? Num segmento que inflou nos últimos anos, tem que ser muito seletivo, diz Ferrarese, da Bradesco Asset. Hoje a indústria tem mais de 900 gestoras e do conjunto que a gente monitora, de 300 a 350 fundos, 95% não batem o CDI no ano em um espaço aí de 12, 24 e 36 meses. Ou seja, o investidor olha para isso, pô, não está batendo nem o CDI, mas valeria colocar lá um Tesouro Selic que eu ia ter uma performance melhor e tudo mais, né? E aí a gente acaba caindo no terceiro ponto que eu separei para vocês aqui, que é em relação ao problema de investir em fundos abertos, né? A gente tem fundos abertos, tem fundos fechados. Fundos fechados não estão abertos às pessoas de modo geral, né? Então geralmente quem está lá dentro acaba sendo convidado, explicado de uma forma mais clara qual a estratégia, a pessoa vai estar mais alinhada. Sabia não? O fundo aberto acaba sendo oferecido para a população de modo geral e boa parte desses investidores eles não sabem como funcionam os investimentos. Que pena. E aí a gente tem três principais fatores aqui. A gente tem a intenção do cliente ao investir nesse fundo, a gente tem a expectativa dele e a consequência desses dois fatores, né? A intenção do cliente e a expectativa. Então a gente tem que a intenção do cliente ele não compreende muito bem, né, como funcionam os investimentos e ele quer delegar toda a responsabilidade para o gestor, ou seja, ele não sabe o que o gestor está fazendo, ele só está querendo ter o retorno dele. E a expectativa dele, qual que é? Essa daqui, ó, performance positiva acima da média todos os anos. Tá bom. Então, essa é a expectativa dele. Ele não compreende como funciona o mercado e que há momentos de alta, momentos de baixa e que quando a gente está no momento de baixa, a gente precisa investir mais e os movimentos que acabam sendo feitos é justamente o contrário. E é isso que acaba trazendo a consequência aqui, que é uma para o cliente, outra para o gestor. Então, no momento de alta para o cliente, né, ele tá, pô, legal, tá performando bem, vou colocar mais dinheiro. E aí o dinheiro tá entrando pro gestor. E o gestor tem que tomar uma decisão com esse dinheiro. É claro. Por vezes, o gestor não quer tomar uma decisão ali agora, porém ele tem um estatuto a ser seguido e ele tá desenquadrando o estatuto e ele precisa alocar o recurso de algum modo. Porém, ele não gostaria de estar fazendo aquela decisão. Eu ia fazer o quê? E aí, pro cliente, quando o mercado vira de baixa, ele fica, pô, mas o que tá acontecendo? Tá caindo isso daqui? Eu vou vender. Esse é o tal do mula. Ele vende e aí o gestor, ele tem uma consequência também, que é justamente ele tem que se desfazer de um ativo que ele estava querendo comprar agora. Ele queria comprar mais barato, mas agora ele tem que se desfazer desse ativo para poder ficar enquadrado e também atender ali a demanda do cliente. É verdade. Então é algo que acaba sendo bem ruim para a performance do fundo a médio e longo prazo, tá? E a gente percebe também outro fator que já acaba dificultando a vida do gestor ali, que é justamente as taxas que são cobradas, né? Então se for uma taxa mais elevada, ele já sai no negativo, né? Então ele cobra 2% taxa de administração, beleza? Ele já sai 2% negativo. Então, se o CDI for de 12%, ele já tem que entregar uma performance de 14%, que ele já está cobrando uma taxa em cima daquilo. E por vezes tem uma taxa de performance também, né? Então isso acaba sendo bem ruim e a gente percebe aqui o quanto que isso acaba dilapidando o teu patrimônio com o passar do tempo. E quem já me acompanha mais tempo
mais tempo sabe muito bem que eu sempre trago esse exemplo aqui, que é em relação à Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. E a gente tem esse estudo aqui, né, que ele pega lá de 1965 até 2020. Quanto que $1 teria se transformado se a gente tivesse comprado uma ação da Berkshire Hathaway, que é uma empresa que compra participação em outras empresas, de modo que um fundo acaba fazendo, tá? Caso essa empresa, Berkshire Hathaway, fosse um fundo que cobrasse 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. O que aconteceria é, $1 lá em 1975 teria se transformado em 37,363 mil dólares. O quê? Não acredito. Se fosse somente a empresa do Warren Buffett. Agora, se essa empresa fosse um fundo, o retorno seria de 1.892. Ou seja, performance muito boa, né? Só que de um lado a gente teve uma performance de 20,3% ao ano, enquanto se a gente paga 2% de taxa de administração mais 20% de performance, a gente teve um retorno de 14,2% ao ano. Ah, bom. Performance muito boa, porém no longo prazo a gente percebe aqui a discrepância entre quanto que a gente teria pago de taxa, tá? Então é fundamental que a gente compreenda esses detalhes para que a gente possa tomar decisões de investimento melhores. Outro ponto aqui que acaba fazendo com que os investidores saiam ali dos fundos é em relação a essas taxações aí que o governo tem feito, né? Então, boa parte ali dos fundos exclusivos agora, que antes não tinham taxações, não tinham come-cotas, agora vão ter. Então agora o pessoal tá saindo para ir para outros instrumentos de investimentos e boa parte desses recursos aí estão migrando aí para fundos imobiliários, né? Então, a gente tem estimativa aqui no 30 bi novas captações nesse ano para fundos imobiliários. Outra classe de ativo também que é isenta aqui são os FIAGROS, né? Então, pela Ambima aqui a gente tem uma captação crescente aqui em 2022, né? Enquanto a gente vê lá que os fundos multimercados estão perdendo, os FIAGROS estão ganhando, tanto 2023 como 2022 e 2023. Outro também, FIINFRA, né? Também tem os benefícios fiscais ali, então são algumas classes de ativos que os investidores estão migrando, tá? Então, a pergunta é, vale a pena o investidor comum investir em fundos de investimento multimercado? Você é louco? Comenta a tua opinião aí, se vale a pena, se não vale, já deixa um dedo like, se inscreva no canal e a minha opinião é, não compensa, pessoal. Que merda, hein? Principalmente pra gente que é um investidor pequeno, que a gente pode entender um pouco mais sobre isso, tomar decisões melhores para ter uma performance melhor no longo prazo, acaba não compensando, tá? Agora, se você já é um cara multimilionário e tudo mais, tem que focar no teu negócio especificamente, não tem tempo para isso, aí você poderia entrar em algum fundo exclusivo, alguma coisa nesse sentido, que atenda a tua demanda, tá? Mas para o grosso da população, não compensa. Que pena. Compensa muito mais nós tomarmos as nossas decisões de investimento e isso acaba trazendo um retorno muito superior a médio e longo prazo. Agora eu quero te convidar a entrar no nosso grupo que está aqui embaixo na descrição, acompanha lá para ficar sempre bem informado, se inscreva no canal, deixa o dedo like e a gente se vê no próximo vídeo. Bora!